boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês para esse painel extremamente essencial, que eu acredito que a gente já passou por ele, talvez por todo o evento, e por que não fechar com chave de ouro para um tema extremamente relevante. Liberdade de expressão como aliada da nação. Eu gostaria de agradecer aos nossos painelistas, Léo, Marise e Zoe. Eu gostaria de começar com você, Zoe. Se você puder. A cancelada. Fiquei 2 semanas de molho, gente. Fiquei 2 semanas aí na censura, né? Sem conseguir falar. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Obrigada pela recepção, pelo carinho. Fui recebida muito bem aqui em Vitória, a Amanda, o Michel. Essa semana eu quase desisti do evento devido aos últimos acontecimentos. Fiquei bem desanimada, mas ao longo aí da minha fala eu conto para vocês. Muita gente me conhece pelo Morning Show da Jovem Pan. Tenho muito orgulho de falar que eu faço parte dessa grande emissora, que muitos estão falando que virou casaca, mas eu quero deixar claro que não, tá? Continua tendo contraponto, continua tendo gente de direita e de esquerda. E foi a primeira emissora que abriu as portas. Nunca, jamais eu imaginei que no Brasil uma emissora como a Jovem Pan daria voz para uma cubana, né, de direita. E a Jovem Pan abriu essas portas para mim, o Tutinha, e sempre serei muito grata. Então, peço a vocês aí que não deixem de assistir, que não virou comunista. Se tivesse virado, eu seria a primeira a sair fora. Bom, muitos me conhecem pelo Morning e poucos conhecem a minha história, como que eu cheguei no Brasil. Eu sei que o tempo é escasso, temos 10 minutinhos aí, eu quero tocar em vários pontos, então vou resumir bem sucintamente como que eu saí de Cuba. Aliás, minha avó está aqui, chegou de Cuba agora em setembro. Minha mãe e minhas 2 irmãs, faltou meu pai. Começou pelo meu pai tem família brasileira, ele veio para o Brasil, deixando minha mãe grávida da minha irmã do meio e eu com 5 anos de idade. Se passaram 4 anos dele estar aqui no Brasil, que veio de visita, acabou ficando aí e pediu asilo político. Conseguiu tirar minha mãe de Cuba, minha mãe veio para o Brasil e deixou eu e minha irmã em Cuba com os nossos avós. Nesse período, minha mãe engravida no Brasil, tem uma filha brasileira, e depois de 3 anos consegue tirar eu e minha irmã de Cuba. E foi nesse período que meu pai conheceu minha irmã, depois de 5 anos. Ele deixou na barriga e conheceu a filha do meio aos 5 anos de idade. No todo, foram 7 anos aí de separação familiar. Só para vocês verem o desespero do cubano. A gente é capaz de qualquer coisa para conseguir sair de Cuba. Muitos saem a nado, outros de barquinho. Meu pai deixou a esposa grávida, mas por um bem maior, né? Que no futuro a gente conseguiu se reunir e meu pai conseguiu dar 3 belos futuros aí, um para mim, um para minha irmã e outro para outra irmã. E como eu comecei no ativismo, né? Porque eu não caí de paraquedas, não, gente. Eu tenho uma história de 7 anos que eu tenho muito orgulho de contar. Eu comecei aos 16 anos de idade no ativismo político. Eu comecei no ensino médio, eu estudei aqui ensino fundamental, médio, e agora me formei na faculdade. Final do ano pego o diploma, se Deus quiser, fiz direito, aliás, e dá vontade de jogar no lixo o diploma que eu ainda nem recebi, porque como está o direito hoje no Brasil, é complicado, estão rasgando a Constituição todos os dias. Bom, minha professora de direita falou que eu me expressava muito bem e que eu tinha histórias muito valiosas para contar aos brasileiros. Foi em 2016, aí no impeachment da Dilma, né? Na época do impeachment da Dilma. E aí essa professora me ajudou a criar uma página no Facebook. Nessa época ainda os jovens usavam Facebook, hoje ninguém mais usa. Eu ainda uso, eu gosto, né? Mas eu sou uma alma antiga, sou uma alma velha, eu já nasci velha. E aí eu criei essa página, comecei a escrever textos sobre a vida em Cuba. E não tinha resultado. Tinham 4 curtidas, minha mãe, meu pai, só minha família curtia. Brasileiro, eu falo que não gosta muito de ler. Atualmente eu vejo que os jovens, as pessoas se interessam mais por isso, né? Tanto é que eu abri uma livraria com o objetivo de vender para o meu público, para as pessoas começarem a se interessar cada vez mais, né, pela leitura, que é tão importante. Aliás, a gente tem aqui o Denis Xavier, que me apresentou em Ren, pela qual eu sou muito grata. Denis, beijo para você. E aí, teve um dia que uma professora de geografia falou assim: nossa, quando me aposentar, meu sonho é ir morar em Cuba. E eu tinha 16 anos.
Quem acompanha o Morning sabe que eu sou uma pessoa extremamente de sangre caliente, né? Eu sou muito emoção, eu ajo muito com a emoção e não tanto com a razão como eu gostaria. Já melhorei muito com os tombos da vida. Mas naquela época eu era muito criança ainda. Aí eu cheguei em casa vermelha, literalmente vermelha, de ódio. E eu não sabia como colocar para fora essa minha raiva e indignação. E eu peguei e gravei um vídeo. Mostrei para minha mãe, mostrei para uma amiga. E elas falaram, tá muito agressivo, não posta. Eu falei, quer saber? Eu vou postar. Às vezes a gente tem que ouvir a nossa voz interior, o que a nossa intuição está falando. Eu postei o vídeo viralizou. Eu mandando essa professora para Cuba, sem citar nome, porque eu queria me formar no ensino médio, lógico. E aí chegou no professor Olavo de Carvalho, que foi a primeira pessoa com quem eu tive contato da direita mais conservadora. O professor entrou em contato comigo, na época eu não sabia quem era Olavo de Carvalho. Minha professora, que era mega direita, pegou e falou, meu Deus, o professor Olavo de Carvalho mandou mensagem para você. Aí eu falei, tá, mas quem é esse? Eu nunca ouvi falar. Aí eu fui atrás, procurei, eu falei, meu Deus do céu, como o primeiro vídeo que eu gravo chegou para essa pessoa icônica, né, da direita. E aí, através dele, eu conheci Alan dos Santos, que me apresentou a Bia Kicis, que eu falo que é uma madrinha para mim aí no ativismo, muito do que eu aprendi. Foi ela que me ensinou, que me ajuda aí. Eu sou muito nova ainda, então evita que eu faça algumas cagadas de vez em quando. E aí eu fui entrando nesse mundo do ativismo. Comecei a gravar vídeos e nunca mais parei. Eu peguei gosto. Eu sempre fui uma pessoa com opinião muito forte. Desde criança, na sala de aula, os professores falavam umas coisas que eu nunca entendi. E aí minha mãe falava, fica quieta. Quando você quiser falar, fala em casa. O que você escuta em casa, você não repete na rua. Eu não entendia por quê. Eu sempre fui uma pessoa do contra. Sempre gostei de me posicionar. E aí comecei a gravar vídeo, e aí nunca mais parei. E, gente, quando eu saí de Cuba, e aí eu tomei consciência do lugar que eu vivia, e comecei a comparar com o Brasil, que aí foi com 16, 17 anos, eu falei assim, meu Deus, que alívio. Eu saí de Cuba e nunca mais eu quero voltar. E eu nunca mais voltei. Nunca mais voltei e não quero voltar até meu povo não ser livre. Até Cuba não ser um país livre, eu não vou voltar, não vou colocar meu pé lá. Eu falei, nunca mais vou passar pelo que eu passei em Cuba. Mas, infelizmente, há 2 semanas atrás, eu passei por isso. O medo de falar. Ter que usar as palavras certas, pensar 1000 vezes antes de falar, por causa aí da censura durante as eleições. Parecia uma coisa muito distante, né? Quando a censura tá longe de você, parece uma coisa distante, mas uma hora chega. E chegou para mim, a Jovem Pan me ligou, não foi uma decisão que a Jovem Pan quis me censurar, não. Foi uma coisa maior, né? Temos aí o TSE. Me ligaram e falaram, olha, para te preservar, para preservar a imprensa, é melhor você ficar longe essas 2 semanas. Você é uma pessoa que fala muito com emoção e acaba se empolgando e acaba usando palavras proibidas. Por exemplo, ex-presidiário. Eu não sei como é que chama uma pessoa que foi para a prisão, foi condenado, cumpriu pena, saiu da prisão aí graças aos seus amigos. Como é que chama? Não é ex-presidiário? Quem vai para a prisão? Quem vai para... Ex-presidiário. Então, infelizmente, no Brasil, falar a verdade, falar os fatos, se tornou crime. Aí eu volto para a Jovem Pan, eu voltei segunda-feira, com medo, eu me tremia. Até hoje eu estava me tremendo. Toda vez que eu começo a falar, eu me tremo. Porque eu não sei se eu estou falando alguma coisa que não pode, se vai desagradar o TSE. Quando eu recebi essa notícia na segunda retrasada, à tarde, a minha primeira reação foi chorar. Eu comecei a chorar. Liguei para 3 amigas, pedi orientação, falei, meu Deus, o que eu faço? Aí minha mãe ficou sabendo, eu nem queria contar para minha mãe, porque minha mãe ia ficar, coitada, ela ficou sabendo e ficou super preocupada. E aí eu falei, olha, quer saber? Me bateu um desânimo tão grande que eu pensei em desistir. Porque eu olho para trás, eu comecei aos 16 anos de idade, achando que eu ia conseguir mudar o mundo, pelo menos ajudar a mudar o mundo. E lutei tanto aí na época do impeachment, e eu ia para a Polícia Federal, lá em Curitiba, na época do julgamento, com o meu dinheiro, porque desde novinha, no ensino médio, eu vendo trufa, peguei meu dinheiro das trufas,
Fui para Curitiba na época do julgamento do Lula. Depois fui para Brasília acompanhar a votação do impeachment. E eu falei assim, meu Deus do céu, a gente está retrocedendo tudo que a gente avançou. Tiraram o cara da prisão e o colocaram na presidência. E eu fui tão ingênua, porque essa notícia, quando saiu o resultado, me tomou de surpresa. Eu realmente achava que o Bolsonaro ia ganhar. Mas eu gosto de me enganar às vezes. Eu neguei a realidade. Ninguém ia tirar o Lula da prisão, senão era para colocar na presidência. Desculpa, era uma coisa meio óbvia. O sistema todo contra o Bolsonaro. Todo. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou desistir. Aí eu fiquei chorando. Falei, Michel, não vou para Vitória. Eu realmente estou cansada. Eu preciso colocar a cabeça no lugar, pensar o que eu vou fazer da vida, porque não sei se esse desgaste vale a pena. Passaram 2 dias, entrei no Getter, né, para poder falar mais livremente. Criei minha plataforma Sou é contra a Censura. Aliás, já vou fazer o merchan, quem quiser entrar lá, assinar. Eu estou gravando vídeos todos os dias, onde eu posso xingar quem eu quiser, posso falar o que eu quiser, e ninguém vai me impedir. Então, você entra lá no meu Instagram, tem o link na minha bio, se inscreve lá, que eu estou postando vídeos todos os dias aí, entrevistas e lives interativas. E criei um canal no Telegram. Eu estou criando aí, estou tentando driblar a censura, tentando buscar outras formas de me comunicar com o meu público, meu povo. Porque eu cheguei a 1 milhão de seguidores no Instagram, estou crescendo cada vez mais, estou ganhando visibilidade, e a gente sabe que entre mais visibilidade, mais inimigos a gente cria, né? A gente fica mais em evidência, e a qualquer momento eu perco a minha conta. A Carla Zambelli perdeu a conta dela, você concordando ou não com a arma, com o que ela fez? Eu sou contra as pessoas perderem as suas redes sociais. Eu acho que tem que seguir o devido processo legal. Se cometeu algum crime, tem que ir na Constituição, ver o que pode ser feito, mas não tirar as redes sociais das pessoas. Mas eu estou vendo que é um futuro muito próximo para mim, eu estou buscando outras alternativas. Fui para Brasília na mesma semana que fui tirada do ar, comecei a fazer reuniões, fui para o Tocantins, participei de carreatas, fiz discurso e xinguei até um comunista que estava com camiseta do Che Guevara no meio aí dos manifestantes de direita, e fiz a minha parte. Porque eu falei assim, cara, o Brasil ainda tem jeito. Tudo bem que a gente deu uns passos para trás agora, elegendo Lula, mas o Brasil ainda tem jeito. O Brasil ainda não é uma Cuba. Ainda a gente tem liberdade. Tanto que estamos aqui conversando. Temos liberdade, 50%. Liberdade para não murcho. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, ano passado eu dei entrevista, e foi um dos melhores podcasts da minha vida, para os sócios, que é a Malu Perini e o Bruno Perini. E ele me perguntou, o que é mais importante, a liberdade ou a vida? E eu falei, a liberdade. Sem liberdade, não há vida. E o que eu vou falar agora para encerrar vai parecer um pouco dramático, mas ultimamente eu estou falando com o que eu sinto, do fundo do meu coração, sabe? Porque eu sei que vários brasileiros estão com o mesmo sentimento que o meu. Eu prefiro perder a minha vida do que a minha liberdade. Então, não vai ser o PT, não vai ser esse ex-presidiário agora na presidência que vai me parar. E eu sei que, assim como eu, tem vários que pensam assim. É melhor perder a vida do que a liberdade. Vamos lutar, porque nunca a direita esteve tão viva como hoje no Brasil. Zoe, muito obrigado por compartilhar a sua história. É impressionante a sua coragem pela busca da liberdade. E já queria conectar imediatamente com você, Marise, por gentileza, se você puder compartilhar com a gente o conteúdo que você preparou. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou professora, então me sinto mais confortável em sala de aula, e aqui vai ser uma breve aulinha sobre por que liberdade de expressão para os liberais é algo fundamental, importante, mas por que liberdade de expressão para o antagonista não é importante. Não só não é importante. No caso do antagonista, quando a Laís ela fala que a gente tem que usar a razão, o antagonista ele não está partindo da mesma linguagem que a gente. Então, a minha tentativa aqui é explicar para vocês, em termos filosóficos, por que
a gente às vezes fica abismado quando alguém não se importa com a liberdade de expressão, quando alguém não acha isso importante. E a gente acha que a forma de vencer, vamos dizer assim, é no diálogo. A forma de vencer é convencendo a pessoa de que liberdade de expressão é fundamental, de que liberdade é mais importante do que a própria vida. Só que eu tenho uma notícia talvez um pouco ruim para vocês. Não vai adiantar. O antagonista não vai ser convencido. E eu vou explicar por quê. Então, liberdade de expressão, antes de tudo, é um problema epistemológico. Essa palavra é meio, enfim, pesada, né? Epistemológico diz respeito, epistemologia diz respeito a uma área da filosofia que estuda a natureza, as etapas e os limites do conhecimento. E o liberalismo, antes de ser uma filosofia política, ele é uma filosofia do conhecimento. Antes da gente determinar o que é liberdade, a gente determina o que é verdade. E para nós, tá, liberais, a liberdade de expressão ela é essencial. Por quê? Bom, primeiro a gente parte do princípio que a verdade existe, que ela pode ser conhecida pela razão, mas que nós falhamos, nós somos falhos. Tá? Ela pode ser conhecida, porém, a gente é falível, a gente pode estar errado. Existe uma humildade epistêmica, digamos assim, para os liberais, que é o seguinte: por que vocês acham que a gente é contra o planejamento central? Porque a gente não pode determinar para o outro o que ele consome, o que ele deseja. Por que vocês acham que a gente é contra projetos revolucionários e violentos? Exatamente porque o projeto revolucionário ele é totalizante, ele escolhe para a vida do outro. Então, outra coisa também que nós liberais nós falamos muito de razão. E as paixões elas podem nos atrapalhar. As paixões podem fazer a gente errar. E também nós consideramos que a ciência é uma forma sistemática de conhecer, é uma forma mais, digamos assim, confiável. Apesar da ciência, ou ainda da verdade, ela não ser algo absoluto, ou melhor, definitivo. Ao conhecermos a verdade, nós nos submetemos a ela, e isso é um dos pontos mais importantes. Quando a gente conhece a verdade, a gente se submete. A gente não se submete pelo poder ou pelo projeto A ou B. A gente se submete à própria realidade. E outra coisa, o convencimento se dá pela persuasão, não pela força. A ciência não foi imposta à força pelo Estado, pelo Exército, absolutamente. Nós acreditamos na possibilidade de convencer e persuadir por meio da razão. Quem erra também precisa ser corrigido, não exatamente punido. A liberdade de expressão ela serve porque quem é livre para se expressar pode ser corrigido. O diálogo é um caminho para conhecer a verdade. A gente imagina que o diálogo e, principalmente, a pluralidade é extremamente positiva, que nós vamos conhecer a verdade no momento em que a gente discute. Porém, o antagonista, no caso, para os liberais, existe uma ética de aperfeiçoamento. Tá? O consenso, a gente acredita que é possível em sociedade. Mas esse consenso ele não acontece, como eu falei, pela força. Ele acontece pela razão. A liberdade de expressão, então, importa porque nós, indivíduos, estamos em sociedade comprometidos com a verdade. Nós estamos comprometidos com esse projeto de conhecimento. Mas, e se eu disser para vocês que, para algumas pessoas, não só a verdade não pode ser conhecida, como aquilo que conhecemos como verdade foi, na verdade, uma imposição histórica de uma classe dominante interessada. E é sobre isso que o antagonista parte. Esse é o pressuposto do antagonista. Tá? A liberdade de expressão ela não faz sentido para um marxista, porque a verdade é uma condição histórica. A verdade não transcende a história. A consciência das pessoas não é autônoma. Se vocês acham que vocês são livres, que vocês escolhem e que vocês são responsáveis pela ação de vocês, para um marxista, isso não é verdade. Para um marxista, você é determinado pela história material que você está submetido. A história também é algo que expressa relações de conflitos de classe. Ou seja, tu tem duas posições. Uma, seguir a suposta verdade da classe dominante. Outra, então, superar a suposta verdade da classe dominante. Por isso, né, a consciência, para um marxista, é sempre ideológica. Então, quando a gente fala de razão, quando a gente fala de moral, quando a gente fala de verdade, para um marxista, na verdade, você está falando de uma ideologia.
Quando vocês falam em democracia, e Estado de Direito e liberdade, no caso, o marxista pergunta, para quem? Serve para quem? Para qual projeto político? Então, isso que vocês têm convicção como algo que vocês olham para o antagonista e pensam, nossa, mas como ele não pode concordar com esse sentimento, ou com essa verdade, ou com essa consciência? Não, ele não concorda. Porque, para ele, a razão, por exemplo, é iluminista e as ciências são instrumentos de dominação burguesa. Você pode até expressar a ideologia dominante, mas o que você está expressando como verdade é realmente interessado. Você está, nesse caso, nós estamos aqui todos submetidos ao projeto burguês. É isso que pensa o marxista. Você pode, inclusive, também achar que, pelo diálogo, você pode acessar a verdade, mas, para um marxista, o diálogo é simplesmente uma luta de classe. O diálogo é simplesmente a luta por interesses. E a liberdade de expressão, como uma instituição que, para a gente, é evidente, na verdade, só serve, como eu falei, para quem detém a ideologia dominante. Tá? E o que é necessário para um marxista? É necessário que, diante disso, nós possamos, então, formar uma contra-hegemonia para superar o conhecimento. Então, é muito engraçado que o pessoal marxista, o pessoal de esquerda, pós-moderno, tenha enchido a boca para falar sobre ciência na época do Covid. Eu me lembro dos meus professores que não tomavam paracetamol por causa das corporações farmacêuticas. Ciência é, antes de tudo, um projeto burguês para essas pessoas. Ciência é interessada, então, exatamente por estabelecer a ideologia dominante. Mas nós deixamos eles encherem a boca para falar de uma instituição que é iluminista, que é liberal, que, na verdade, é nossa. Então, o problema da liberdade de expressão, lá no século XIX, quando tinha Stuart Mill, etc., era sobre estabelecer regras formais para a gente conviver em sociedade e poder se expressar. O problema da liberdade de expressão hoje não é esse. O problema da liberdade de expressão é porque nós estamos acreditando que não existe possibilidade nenhuma de conhecer a verdade e que tudo se baseia em ideologia, em simplesmente uma consideração das circunstâncias baseadas em projetos políticos. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma publicação que é super... Opa! Calma aí, volta. Uma publicação que eu não só via isso na faculdade, como é muito fácil a gente encontrar isso nas redes. O conceito de racionalidade na nossa sociedade é herdeiro das ideias iluministas de razão. Está correto. Ideais burgueses, machistas, colonialistas, racistas, LGBTfóbicos, e o conceito de racionalidade, como qualquer outra verdade universal do capitalismo, é ideológico, em caixa alta, e serve à manutenção desse sistema. A sociedade capitalista só tem a ganhar com gente que acha que o louco é o outro, o estranho, o encarcerável, pois esse pensamento reforça a ideia de que a loucura se define a partir da relação intersubjetiva e não por relações sociais. Fascismo não é loucura, é projeto político. Um projeto capitalista e psiconormativo é um dos seus pilares. Isso é uma publicação. E é, inclusive, interessante, porque isso, de certa maneira, tem fundamentação acadêmica e intelectual. Opa, voltei, desculpa. Então, o que fazer diante disso? Primeiro, a gente tem que superar esse pressuposto relativista. Tá? Porque, se não existe liberdade, se não existe verdade objetiva, não tem o porquê existir liberdade de expressão. Porque o que importa diante da liberdade de expressão é simplesmente eu garantir a luta entre interesses que são dominantes ou dominados. Tá? Conhecer se torna, portanto, esse processo imediato relacionado aos interesses ideológicos e transformamos, então, a verdade, o conhecimento, em simplesmente arma política.
para o liberalismo, gente, ideias têm consequências. Elas não são meramente construções de certos interesses escusos ideológicos que são usados por meio de circunstâncias para atingir um projeto de poder. Quando o Lula fala que é a favor da democracia, quando o Lula se diz democrata, não é porque ele é a favor da democracia, mas porque essa palavra, de alguma maneira, pode levar ele aonde ele quer, o poder. Então, a nossa solução, a única solução é, primeiro, a gente ter domínio da linguagem. A gente saber que, por mais que desejamos, às vezes, falar o que a gente quer, a gente tem que realmente cuidar. Porque o inimigo ele vai usar as nossas próprias palavras contra nós. Eu não estou falando para ninguém ficar quieto, ninguém se calar. Eu só estou falando que a gente precisa ser esperto, que a gente precisa ser mais inteligente que eles, que a gente não pode só dominar, inclusive, as teorias liberais, ou ainda conservadoras. Nós precisamos dominar, inclusive, aquilo que eles pensam. Então, era esse o meu recado como professora. Nunca antes foi tão necessário, principalmente, a gente investir em intelectuais liberais e conservadores, porque a luta, antes de tudo, é sim uma luta de discurso, só que para a gente que vamos ter que entrar nessa luta, essa luta não é um fim em si mesmo. Essa luta é porque o nosso antagonista não está partindo dos mesmos valores que nós. Obrigada. Marese, muito bom. Eu, particularmente, já tinha ouvido um discurso seu em que você falava exatamente alguns aspectos relacionados de que é possível encontrar a verdade e, naturalmente, um dos papéis do nosso instituto é discutir ideias e a gente entender exatamente as consequências dessas ideias, né? Léo, você é livre para se expressar, por gentileza. Primeiro, agradecer o Líderes do Amanhã pelo convite para participar do evento. Estou acostumado com convites para me retirar dos eventos. Então, obrigado mesmo por eu estar aqui. Bom, deixei alguns tópicos ali. Eu vou falar de pé, que eu estou mais acostumado com a comédia stand-up, me remete a isso. Sentado me lembra tribunal quando eu estou depondo, então vou falar de pé para ficar mais à vontade. Eu vou puxar a discussão para o lado do humor e liberdade de expressão. Primeiro eu quero deixar claro o que é humor, mas não a piada. O que é uma piada? Piada, segundo um comediante americano e autor também, é um termo genérico para algo que intencionalmente te faz rir. Ou seja, toda piada tem que provocar um riso, mas nem tudo que nós damos risada é uma piada. Por exemplo, Padre Kelmon no debate. Muito engraçado, mas não era uma piada. Humor e liberdade de expressão, eu creio que andam lado a lado, visto que não há meia liberdade e o humor não tem limite. Eu creio ter encontrado uma resposta bem clara para já a clássica pergunta: qual o limite do humor? O humor não tem limite, o ambiente sim. Para mim isso define essa pergunta. O limite do humor num programa, numa rádio, meio-dia, é um. O limite num talk show, 1h é outro. O limite no teatro é outro. Só que o humor não tem limite. O limite está de acordo com o ambiente. Visto que, se você pegar séculos atrás, o bobo da corte era o que tinha carta branca para fazer críticas ao rei sob a forma de piada, sem sofrer essas consequências. E você veja o retrocesso que a gente realmente vive, pois essa semana, também muito recente, eu fiz piada sobre o prefeito de São Caetano do Sul e meu show foi cancelado. Simplesmente, o show segunda-feira, um show beneficente. Olha o nível. Ainda falei, vou terminar minha turnê na paz. Show beneficente foi cancelado por causa de uma piada com o prefeito. Eu poderia não ter feito a piada e ter subido no palco fazer o show? Sim. Eu poderia não ter feito uma piada sobre surdos e estar sendo investigado pelo Ministério Público por preconceito com capacitista. Uma piada, claramente, a piada é um surdo mudo com mal de Parkinson. É considerado gago? Porque ele vai gaguejar quando estiver falando. É uma lógica. E na língua de sinais você usa o corpo todo. A piada é, a letra J é isso é a letra J. O Lula não pode fazer isso. Ele é analfabeto até em surdo mudo. Essa é a piada. Eu estou sendo investigado. Estão pedindo a exclusão de todas as redes sociais, prisão de 1 a 3 anos e uma multa milionária para um dano coletivo moral. Tem surdo que nem me conhece e querem dar dinheiro. Enfim, pois é. Na verdade, o surdo nem ouviu a piada, mas estão protegendo ele.
Eu poderia não fazer essas piadas e evitar mais de 30 processos, 39 censuras, mas se eu fizesse isso, o que eu estou colocando em jogo? A liberdade de expressão. Cada vez mais a gente vai perdendo esse terreno. E isso, a liberdade... Tem uma frase que eu achei muito propícia para esse momento, que é: você consegue um bom termômetro para medir a saúde da democracia de um Estado, é você ver o percentual de pessoas que está disposto a dizer em público o que realmente pensa. E eu acho que realmente a nossa democracia e a liberdade estão, de certa forma, sob ameaça e, consequentemente, o humor, que é a área que eu trabalho, visto que o humor ele não lidera a sociedade, ele a segue. É isso. É por isso que é idiota proibir piadas. Eu pensei numa tese que exemplifica muito bem isso, que é: o humor ele é pelo menos o terceiro bloco em uma torre de eventos. Por exemplo, eu tenho uma piada nesse meu último show, onde eu falo sobre o Rio de Janeiro. Eu sou carioca, e uma piada relacionada à violência, que é: quando eu brincava de pique-esconde no Rio, se não achar o colega em 10 minutos, pode parar de procurar. Já era, vai aparecer amanhã na capa do jornal. A polícia que acha a criança. Essa piada funciona porque todos sabem que o Rio de Janeiro é violento. Se eu fizesse essa piada sobre o Rio Branco, no Acre, não faria sentido. Por quê? Por causa dessa torre de eventos. A gente precisa, primeiro, o fato, ou seja, violência no Rio. Ter pessoas tem assalto, sequestro, arrastão. Eu já posso fazer a piada agora? Não, porque as pessoas precisam saber do fato. Aí entra o papel da mídia, o segundo bloco. Sites, jornais, todos divulgando: assalto no Rio de Janeiro, mais um arrastão, mais um sequestro. Agora eu posso fazer a piada. Apenas agora. Então ela é, no mínimo, o terceiro bloco nessa torre de eventos. Quando você proíbe a piada, você tira o terceiro bloco. Não muda nada. Não muda nada. Quando acaba o fato, vamos acabar com a violência no Rio. Você tira o primeiro bloco, desmonta a torre, acabou. Não tem mais piada, não vai ter mais notícia, e é assim que você resolve. A piada é apenas a consequência, não a causa do problema. É o mesmo que você pegar uma pessoa com febre, 40 graus, está muito quente, enfia numa banheira de gelo. Não vai resolver nada. O corpo quente é apenas um sintoma. E é isso que a piada é. Ela é um sintoma de problemas na sociedade. Se você proibir a piada, não vai resolver problema nenhum. Mas tentam proibir a piada para ter o controle da narrativa. O politicamente correto, hoje, é uma das ferramentas para você ter o controle da narrativa. E o politicamente correto ele é uma criação da esquerda, sem sombra de dúvidas, e a esquerda é muito boa com a semântica, né? com as palavras, eles são muito bons. O politicamente correto ele é um termo neutro, aparentemente neutro, mas que vende os ideais progressistas. Eu acho que um termo mais adequado seria esquerdisticamente correto. Esse seria um termo mais adequado. Só que se fosse esse o termo, ia ficar muito claro o seu propósito, aí ele perde o sentido. Então, o politicamente correto fica mais obscuro, só que é um esquerdisticamente correto. Se eu fizer piada com minorias, com negro, com gay, com LGBTQIA+, é uma piada politicamente incorreta, porque ela é esquerdisticamente incorreta. Agora, se eu fizer piada com pautas da direita, pega o Porta dos Fundos. Todo ano está lá um especial na Netflix, coitado, eles sofrem muita pressão, mas todo ano tem um especial fazendo sátira de Jesus Cristo, Igreja Católica, Deus querendo comer Maria Madalena. Tem isso na Netflix. E isso não é politicamente incorreto. Por quê? Porque faz parte da pauta da direita. E aí a esquerda não tem problema. Só que já existe hoje também, tem o esquerdisticamente correto, mas já temos também o direitisticamente correto. Você faz piada com valores familiares, com religião, com Deus, também já tem muita gente que vai aparecer também te criticando. E eu acho que, se você escolhe qual censura é válida, você é contra a liberdade de expressão. Por isso, a gente não pode comemorar quando o coleguinha do outro lado cala a boca dele. Se fudeu! Não pode. Porque você está reforçando algo que você luta contra. Eu acho que o papel isso é o que eu penso para mim. O papel do comediante é o mesmo de gente armada em escola, atirar para todo lado. Tem que mirar só em professor-aluno, atira para todo lado. É esse o papel que eu procuro adotar. E aí eu apanho de todos os lados. Mas por exemplo, um tempo atrás, lançaram uma história em quadrinho
dos X-Men, onde tinha um beijo entre dois personagens, um beijo homossexual. O prefeito do Rio de Janeiro, Crivella, se não me engano, foi contra, falou que tinham que censurar, não poderia circular essa revista, sendo que era, acho que, para maior de 14 ou 16 anos. Eu me posicionei a favor da publicação. É uma história em quadrinho, para gente que tem mais de 16 anos. Ah, mas vai influenciar. Meu amigo, tem o Wolverine na história. Ele leva um tiro, regenera. A criança vai achar que é a prova de bala. Ah, mas ninguém vai querer levar um tiro no peito só para ver se aguenta. E nem um pênis na bunda só para ver se aguenta. Deixa a pessoa raciocinar. Para de escolher por ela. Mas... Aí também já vem o progressismo e agora todas as histórias têm que ter um herói gay. Todas, né? Aí tem o Lanterna Verde gay, o Anel não acende, ele pisca. Tem o Hulk é gay. O Homem de Ferro é o homem de levar ferro. Tem vários heróis gay. Agora vamos fazer a versão negro, porque é representatividade. Aí já falaram em fazer o Super-Homem negro, o The Flash negro, o Aquaman negro. Juntos eles formam o Pagode da Justiça. E assim, a justificativa é o quê? Representatividade. É muito importante a representatividade. Mas será que é isso mesmo? Eu acho que hoje tem uma nova força, que é quase é meio que um híbrido, eu chamo de capitalismo progressista, que é usar esse discurso para ganhar mais dinheiro. Você finge que não liga para dinheiro e poder, e dessa forma você vai ganhar mais dinheiro e mais poder. Isso é algo que está acontecendo agora, muito recente, e muita gente ainda não percebeu. Por exemplo, inclusive a Pequena Sereia, fizeram agora a Pequena Sereia Negra. Muita gente vai reclamar disso, e o pessoal progressista, mas qual o problema? Tudo bem, representatividade. Sempre vamos botar a versão negra. Legal. Existe só duas etnias, branco e negro? E o indígena? Não é representatividade? Por que não tem o super-homem indígena? E nunca falaram nisso. Eu te digo por quê. Quantos índios você já viu no cinema? Então, pau no cu do índio. Isso não vai dar dinheiro, não vai dar dinheiro. Então não é apenas a representatividade. A Netflix fez uma série chamada Sense8, onde tem uma ator trans, travesti, claramente uma série para representatividade. Legal, bacana. Fizeram 2 temporadas, não deu audiência, cancela. Peraí, mas não é a representatividade? Uma empresa bilionária não pode bancar talvez um prejuízo pela representatividade? Então não é representatividade, continua sendo pelo dinheiro. Se é representatividade, então coloca um negro, um branco, pega os heróis, põe um negro, um branco, um indígena, um oriental, vai virar o Village People. Não é, claramente, é apenas pelo dinheiro. Porque é apenas a justificativa para você conseguir ganhar mais e mais dinheiro. Tem um caso muito recente agora, tem várias atrizes da Globo postaram um vídeo falando, fulana de tal, não sei quantas novelas, nenhuma protagonista. Atrizes, mulheres negras. Fulana de tal, não sei quantas novelas, nenhuma protagonista. Reclamando a respeito disso. Mas quem faz novela no Brasil? A RedeTV? A Band? O SBT faz de criança? É a Globo. E quem que está reclamando dessa falta de representatividade? A Globo. Então, é uma esquizofrenia. É um negócio, você reclama do que você fez. Aí você vira o seu chefe e ganha dinheiro por se vigiar. É um negócio que você fala, mas para onde vai? Dá vontade de pegar e jogar a toalha. Não tem o que fazer. Por favor, pode falar. Assim, cara, eu falei esquizofrenia, será que é uma voz que eu escutei? Talvez. Cara, infelizmente, para a gente continuar o painel... Eu ia encerrar aqui. Não, eu ia encerrar aqui. Eu ia terminar exatamente isso, agradecendo que o que a gente pode fazer? Fechar o olho, entrar nessa roda e, quem sabe, ganhar dinheiro. Ou o outro lado é estar aqui num evento falando sobre liberdade de expressão, conversando a respeito disso. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado pela presença. Valeu. Marisa, eu queria pegar essa parte de discussão, de ideias, de perguntas, enfim, de compreender um pouco da forma como vocês pensam, enfim. Se a gente for parar para observar, o tema do nosso painel ele é uma afirmação. Liberdade de expressão aliada da nação. E eu jogo para você, como é que a liberdade de expressão pode ser, de fato, essa aliada da nação? Talvez eu estou muito pessimista, cética,
Mas uma coisa que a gente precisa entender, de novo, vou repetir. A liberdade de expressão é uma convicção para a gente. Só para a gente. O antagonista, que está hoje com a caneta na mão, tem absoluta certeza que a liberdade de expressão é ou mera estética, ou, no caso, é absolutamente algo que pode ser patrolado, porque, se ele tem chance de ter poder, por que ele vai querer preservar a liberdade de vocês? Para ele é muito mais importante ele estar numa condição de poder. E isso é a humildade epistemológica de quem é liberal, porque quem é liberal não pode ocupar um espaço que é de outra pessoa se ela não tem certeza se aquilo vai fazer bem para ela, se aquilo está de acordo com os valores dela. Então, quando o Léo Lins fala que ele pode fazer piada com todo mundo, diz respeito exatamente com isso. Eu não posso determinar uma agenda rígida, entendendo que o mundo ele precisa se comportar a partir dos meus próprios valores. Eu não posso nem mesmo olhar para um político e esperar que ele fale especificamente de acordo com aquilo que eu acho que é o ideal. A gente está num narcisismo muito grande de que a gente espera que o outro parta absolutamente dos mesmos valores subjetivos que a gente. Então, assim, a liberdade de expressão é porque nós acreditamos que a pluralidade, a discussão, o diálogo entre pessoas diferentes, exemplo, uma jornalista cubana, um humorista e uma doutora em sociologia, vai nos levar a algum lugar. Mas lá fora, gente, as pessoas realmente, o que eles querem é patrolar a gente, é que a gente não exista. E só para terminar e dar um exemplo, a primeira vez que eu falei sobre isso, e talvez as pessoas não estão dando a dimensão de gravidade onde a gente chegou, foi no Fórum da Liberdade de Porto Alegre, onde, no momento em que eu estava falando exatamente isso, o antagonista não quer saber de liberdade de expressão, e se ele falar que defende a liberdade de expressão é porque, de alguma maneira, o projeto interessado dele vai ser contemplado por isso. No momento em que eu estava falando isso, estudantes da PUC invadiram o evento, interditaram o evento, não porque eles tinham algo a falar, mas porque eles queriam que a gente se calasse. Era isso que eles queriam. E é isso que essas pessoas querem. Agora, é o que eu digo, não adianta a gente responder com os mesmos instrumentos que os deles. A gente tem que ser melhor do que eles. E muito melhor. Na verdade, é isso. Obrigado, Marise. Zoe, eu queria continuar contigo, e aí pegando um pouco do momento que a gente viveu, né? Muito conturbado, muita coisa que talvez a gente não estava esperando. E aí, se a gente for analisar, tem diversos casos que aconteceram, a começar, por exemplo, o caso do Luciano Hang, o próprio Brasil Paralelo, mais próximo da realidade de vocês e de alguns painelistas aqui, a própria Jovem Pan. Vocês tiveram aí diversas situações que vocês tiveram que lidar, e aí, obviamente, a gente acompanhou um pouco disso, mas eu entendo que tem alguns aspectos mais profundos que eu gostaria que você analisasse, e aí que eu conjecturo de que talvez possam haver 3 fases de consequências em relação ao que a gente viveu. Uma primeira fase que talvez eu vou chamar aqui de decisões arbitrárias sobre o que é ou não fake news. Uma segunda fase que a gente tem, por exemplo, a criação do conceito de desordem informacional e a implementação de uma censura temporária. E uma terceira fase que pode vir a ser: vamos te enviar para uma reeducação sobre o que é a verdade. O que a gente pode fazer para reaver a liberdade que nos é tirada pelo Supremo Tribunal da Verdade, digo, Justiça? Olha, é muito complicado. Eu refleti agora com a fala da Marise, porque eu acho que dos dois lados vem essa censura, sabia? Da direita e da esquerda. Eu sou extremamente da direita, mas eu vejo isso dos dois lados. No meu dia a dia mesmo, na Jovem Pan, por exemplo. No sofá tem eu, de direita, e tem agora o Leo, que é de esquerda. E os comentários: tem que demitir esse esquerdista, na época do Guga, tem que demitir esse Guga. Então, a direita mesmo não está acostumada, pede por liberdade, mas não está acostumada a ouvir o outro lado. É isso que me preocupa.
As pessoas querem calar a todo custo quem pensa diferente. Por mais besteira que o outro lado fale, por mais que você ache um absurdo que essa pessoa fale, ela tem o seu direito de se expressar. A gente não pode jogar no mesmo nível que eles. Você não pode descer nesse nível, sabe? E se igualar a eles. Porque aí você fica igual. Aí você não tem condição moral de olhar e falar: isso que você faz é errado. Você está fazendo igual. Você não pode jogar com as mesmas armas do teu inimigo, porque você vai se sujar igual. Então, infelizmente, eu acho que no Brasil e no mundo, as pessoas precisam... E o Leo é prova disso, porque é vítima dos dois lados. As pessoas precisam aprender a conviver com os dois lados. As pessoas precisam aprender a conviver com quem pensa diferente. É difícil? É difícil, mas você não pode exigir sua liberdade para você. O outro lado tem que ter a sua liberdade também. E é isso que eu prego na Jovem Pan, e acho tão importante o que eu faço lá todos os dias, que eu mostro na prática para as pessoas como dá para sentar do lado de uma pessoa que pensa completamente diferente de você e tem as bandeiras completamente diferentes das suas, e dá para conviver, dá para debater. Isso enriquece a democracia. Esse discurso, essa democracia mesmo, né? De aceitar o contraponto. Isso te faz melhor também. Exatamente. Porque se tu fica só naquela bolha com o teu vocabulário, com aquilo que tu tem convicção, é a convicção que a gente tem, né? Na pluralidade, no contato e, de certa maneira, até num sofrimento da gente ver que o outro não pensa que nem a gente pelo menos tem que se colocar para tentar compreender qual é a razão do outro. E aí que tá. E mesmo se essa razão ela for imoral, a gente também precisa ver o que nós vamos fazer em relação a isso, porque pode ser que a gente esteja numa luta que realmente... E isso que eu quero que deixar claro aqui desse painel. O outro quer que a gente não exista. E o outro que está com as palavras democracia, ciência... E, gente, isso é absolutamente absurdo a gente ter chegado nesse nível. E foi um grande desafio nessa eleição. Acho que o Bolsonaro, a sua equipe e até a própria direita percebeu isso tarde demais, quando já não dava mais tempo de reverter essa situação. A gente está muito acostumado, falo pela direita, que eu só vou em congresso conservador, e chegou uma hora que eu falei para as pessoas agora, cara, eu quero falar para um público diferente, porque não adianta só falar para convertido, não adianta só falar para quem já concorda comigo. Isso é muito fácil. E nessa eleição a gente viu isso. O Zema, que tem aí apoiadores de esquerda e de direita, conseguiu converter votos, e muitos votos. Eu acho que o trabalho do Zema foi fundamental no segundo turno, tá? Para o Bolsonaro conseguir aí uma virada em Minas, né? Conseguiu muito voto depois do apoio do Zema. O Zema ele conseguiu conversar tanto com a bolha da direita quanto com a bolha da esquerda. E a direita, eu falo que em 2026 tem tudo para vir muito forte. Com esse tombo que a gente levou agora, a gente tem muito que aprender ainda. Eu acho que nesses 4 anos a direita pode se aperfeiçoar muito. Aprender com os erros que a gente cometeu nesses últimos 4 anos agora. Acho que o Bolsonaro, principalmente, ele percebeu. Ele ignorou, né, esse outro lado durante esses 4 anos. Ele não fez questão de conversar. Ele estava muito seguro aí na bolha dele, né? A gente fica acomodado, a gente se acomoda na nossa bolha. É mais fácil. E até em conversar com a mídia. Só no final aí ele quis esse diálogo com a mídia. Então são pequenas coisas que a gente tem que levar como aprendizado. Não adianta só se fechar na bolha. A esquerda, ela sai da bolha. A esquerda, olha, tomou as faculdades, as universidades, o ensino médio, o ensino fundamental. A esquerda, ela se enraizou em todos os ambientes da sociedade. A direita, a gente só fala para o nosso público. Então, tem muita coisa que a gente precisa aprender com a esquerda. E a gente, nessa eleição, viu isso. Boa. Léo, tem uma frase do George Washington que diz, abre aspas, quando a liberdade de expressão nos é tirada, logo poderemos ser levados, como ovelhas, mudos e silenciosos para o abate. Nessa semana, na segunda-feira, você até comentou, você teve o seu 39º show cancelado e você teve a sua liberdade de exercer a sua profissão cerceada a partir
de uma decisão monocrática de um prefeito na cidade onde você estava para fazer o show. Com base nessa frase do George Washington, e em tudo aquilo que você já vivenciou na sua vida a respeito dessas situações, como é que você traduziria o momento que a gente está passando no Brasil no que tange à liberdade de expressão? Como eu falei, eu acho que o momento, sem sombra de dúvida, é delicado, mas não é dos mais sombrios, visto que toda vez que eu tenho algum tipo de problema, como foi esse o caso, na segunda-feira, por exemplo, todo o público compareceu na porta do teatro e eles começaram a falar, o prefeito mora aqui perto. Eu falei, então vamos na casa do prefeito. E saímos aí 400 pessoas, numa procissão ali, 10 minutos, até a porta da casa do prefeito, para tocar e tentar falar com ele. Obviamente ele não nos atendeu, mas não passou batido. Não passou batido. Eu acho que isso é o mais importante. E é isso que eu falei com eles lá no final. Me desculpei por não ter acontecido um espetáculo, agradecia o esforço de todos. Eu acho que aquilo talvez foi muito maior do que um espetáculo. Sozinho, eu não faria esse barulho. Então, precisou, se eu vou lá sozinho, o pessoal, não teve show, beleza, tá, devolve o dinheiro, vou embora. Então, eu acho que muita gente já está mais engajada. E eu acho que essa é a postura para a gente não virar o cordeirinho entrando na máquina do abate. Perfeito. Marisa, eu queria, se a gente puder, vocês três puderem ser breves, para a gente poder extrair ao máximo de vocês. Eu queria entender, a gente está aqui com o nosso tema do Fórum Brasil 200 anos acima da lei. E eu queria entender, obviamente, com o embasamento que você tem, se em algum momento a gente já teve liberdade de expressão no Brasil, se sim ou se não, por quê? Segundo autores do pensamento social brasileiro, é recorrente, né? Existem várias gerações de pensadores sociais brasileiros e a grande maioria detecta no Brasil uma sociedade hierárquica. O que isso significa? Bom, em uma sociedade individualista, o todo não sobrepõe a parte. Eu tenho toda a formação do poder com o princípio de proteção da minoria, do indivíduo, daquele que tem menos poder. Na nossa sociedade, o que os autores eles vão dizer é que não só é uma sociedade holista e hierárquica, ou seja, o todo ele sobrepõe a parte, né? A parte nunca sobrepõe o todo, ou seja, o que importa é você reconhecer o seu lugar, você ficar quieto quando não tiver poder, você, se quiser ter poder de falar, você se submeter a apadrinhamentos e essas relações. Mas, no caso, o Brasil ele tem uma condição esquizofrênica, porque, formalmente, nós somos uma república individualista, democrática, mas, nas relações, nós queremos fazer isso, calar o outro. Saiba o seu lugar, senta aí, fica quieta, Cláudia. É bem assim. Zoe, eu queria colocar aqui, hipoteticamente, o Brasil dentro de uma escala linear, num centro. E a gente olhasse para um lado países com mais liberdade de expressão e para o outro países com menos liberdade de expressão. Quais diferenças a gente encontra? Tá. Pergunta difícil, hein? Qual diferença a gente encontra? Olha, sinceramente, eu acho que hoje no Brasil a gente não vive uma democracia plena. Hoje a gente vê que a verdade e a mentira são relativos, né? O Supremo Tribunal Federal dita o que é verdade e o que não. Em outros países com mais liberdade, a gente não vive isso, não vê isso. Se você parar para comparar com Cuba, a gente vive aqui uma liberdade plena, uma democracia plena. Agora, quando você começar a viver na prática, você vê que também não é tanta liberdade assim. Quando eu cheguei no Brasil, eu achei que era liberdade plena. Depois você vê que não. Mas uma liberdade plena mesmo, eu acho que é impossível de existir em qualquer país do mundo. A gente tem que ter limite, senão a gente acaba se matando um com os outros, né? Mas o mais sério é que falar o óbvio hoje se tornou crime. Hoje é uma coisa antidemocrática. E o que a gente precisa aprender com os outros países
é respeitar a Constituição, que é uma coisa tão básica, seguir a Constituição Federal, o devido processo legal. Mas, no Brasil, as pessoas acabaram dando força demais para um único poder. Eu acho que o problema mais sério do Brasil é o paternalismo, né? O brasileiro ele precisa ter um pai. O brasileiro precisa de alguém cuidando. E aí, com isso, acabaram depositando esse poder aqui para o Supremo, mais um poder aqui. Quando você viu, você transformou no que se transformou. E a gente precisa aprender a cuidar mais da gente, não depender tanto do Estado. Quando o brasileiro aprender isso, aí a gente vai conseguir ter um pouco mais de liberdade, tirando esse poder todo concentrado num único poder, que é o Supremo Tribunal Federal. Boa. Léo, a gente está chegando ao término e eu queria finalizar com um combo de 2 perguntas para você. A primeira delas seria: como é que a gente pode potencializar as ideias de liberdade por meio das redes sociais, em meio a essa polarização, sem que se caia no risco de ser taxado de fake news? E a segunda pergunta do combo é: quem diz o que é ofensivo a quem? Tá. Sobre a rede social, difícil. Eu, por exemplo, minha página no Facebook foi banida, com 3 milhões, e na busca do Instagram eu também estou banido. Meu nome não aparece. O pessoal, quando vai me procurar, tem que ir na página do Danilo, do Murilo, da ACD, às vezes eu estou lá marcado na nota de repúdio. Então, eu acho uma solução é surgirem outras plataformas. É sempre perigoso quando você fica na mão de uma instituição, de uma grande empresa, porque aí você tem uma pessoa impondo a sua vontade sobre as demais. E essa guerra de narrativas é prejudicial. Eu acho que, então, o importante é ter uma pluralidade, eu acho, inclusive para o debate. A universidade não pode ser um local de um tipo de ideia, principalmente uma faculdade. A gente tem que ter uma pluralidade de pensamentos. Dessa forma que eu acho que a sociedade vai evoluir. E a segunda pergunta, perdão? Quem diz o que é ofensivo a quem? Quem diz o que é ofensivo a quem? Pois é, não tem como você determinar, principalmente porque cada indivíduo tem um tipo de vida que vai influenciar o seu senso de humor, o que é ofensivo para você, o que não é. A gente vive hoje, parece que uma infantilização do indivíduo, onde nada é culpa dele. A culpa é da sociedade. Puxa, eu falei isso porque eu vivo numa sociedade homofóbica, a culpa não é minha. Não, assume a culpa, cara. A gente vive uma infantilização do indivíduo. E o que eu falo em relação ao que é ofensivo ou não, vou trazer o exemplo para o meu campo, que é o do humor, muitas vezes uma piada, para uma pessoa, ela pode ter um efeito positivo e ajudar a pessoa a superar um trauma, uma dificuldade, uma enfermidade, uma doença na família. Mas, às vezes, a mesma piada para outra pessoa, a mesma piada, funciona como um gatilho. E aí vai trazer sentimentos ruins e algo negativo. Mas eu acho injusto e até egoísta a dor opcional dessa pessoa servir de justificativa para impedir o sorriso de milhares de outras. É opcional porque você tem opção. Basta não consumir. É simples. Se você tem alergia a amendoim, porra, não come o amendoim. Pronto, é simples assim. E deixa quem quiser consumir. É isso. Acaba o Charlie. Simples. Pessoal, certamente a gente poderia continuar essa discussão muito prazerosa aqui com vocês. Eu queria agradecer imensamente a dedicação do tempo de cada um de vocês aqui, Léo, Marise, Zoe. Tenho certeza que todo mundo aqui aproveitou bastante esse debate. A gente vai sair daqui com a mente fervilhando ideias. Esse é o nosso objetivo. E que a gente consiga promover cada vez mais ideias de liberdade e, por que não, liberdade de expressão. Muito obrigado, gente. Muitos aplausos para Marise, Sean, Zoe Martinez e Léo Lins.